Prezados irmãos e irmãs, estamos aqui com o nosso programa catequético mais uma vez, contando sempre com você, agradecendo também pela sua sintonia. Estamos aí refletindo sobre o documento diretório para a catequese, até mostrando assim que na vivência da nossa fé, nós necessitamos muito de conhecimento que nos leva à vivência da fé. Que não basta crer, é preciso viver. E esse viver também está dentro do contexto de celebrar. E nós estamos no processo da catequese falando da pedagogia da fé, pedagogia divina da história da salvação, pedagogia da fé na igreja, pedagogia propriamente catequética. E agora nós queremos dizer uma palavra a partir do diretório para a catequese, do catecismo da Igreja Católica. Nós temos um catecismo da igreja chamado Catecismo da Igreja Católica. E agora temos o diretório. Agora é interessante a gente entender que há uma grande riqueza de conteúdo, de literatura a respeito da catequese na história da igreja. Temos documentos de nível mundial, universal, emanados lá da Santa Sé, do Papa, e temos também os documentos aqui do Brasil. Tudo isso é uma riqueza, basta a gente acompanhar. Entre esses documentos, nós temos o Catecismo da Igreja Católica. O que é esse catecismo? O que a gente pode falar sobre o catecismo? Olha bem, desde os escritos bíblicos, a igreja adota fórmulas de incentivo à fé. Quer dizer, os evangelhos, os escritos bíblicos motivam a fé. Mas a igreja também tem os seus instrumentos a partir da Bíblia. Porque se a gente olha para o catecismo da Igreja Católica, toda a fundamentação está na Palavra de Deus. E ali estão os motivos da nossa fé. No século IV da era cristã, os bispos davam explicações com sínteses e compêndios. Então eles eram a fonte, vamos dizer assim, da catequese, lá no século IV. 2 concílios marcaram fortemente a catequese. Primeiro concílio de Trento, lá no passado, 1500 e pouco. Depois o concílio Vaticano II, que aconteceu agora em 1962 a 65, já quase nos nossos tempos. São 2, então, concílios assim que deram um grande impulso na catequese. O concílio de Trento, por exemplo, motivou muito a formação dos padres, a formação dos leigos. E o Vaticano II vem retomar toda essa riqueza, principalmente na formação dos leigos. Chegou-se à exposição, então, a exposição orgânica da fé, através de um catecismo, um novo catecismo para os dias de hoje. A pedido dos bispos, foi publicado o Catecismo da Igreja Católica, porque havia normas para aqui, normas para ali, norma do Papa, norma da Conferência dos Bispos. Então estava assim, havendo uma verdadeira confusão das orientações da Igreja. Então os bispos pediram que fosse publicado um catecismo, de certa forma, sintetizando todas as normas de orientação da Igreja num único documento. Esse catecismo, então, ele foi assinado pelo Papa João Paulo II, no dia 11 de outubro de 1992. Olha bem, o que nós temos hoje, Catecismo da Igreja Católica de 1992. Isso aconteceu após uma ampla consulta dentro do mundo católico. Para a publicação desse documento, o mundo todo foi consultado, os bispos de todas as dioceses do mundo. Esse catecismo passou então a ser um texto
eu diria assim, oficial do magistério da Igreja. Passou a ser indispensável referência de base para os catecismos locais. Porque o catecismo da Igreja Católica não é um catecismo para ser usado em encontros de catequese. São dados da doutrina que facilitam, ajudam na formação de catecismos locais, catecismo nas dioceses, nas igrejas particulares. Difere de outros documentos, porque faz uma síntese da doutrina. O catecismo da Igreja Católica não é texto de catequese, mas é texto de base para a formação de catecismos locais. E a gente vai continuar no próximo programa falando desta riqueza, ou destas riquezas que nós temos na literatura da fé da Igreja. Eu termino por aqui lhe desejando as bênçãos de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nosso abraço e até lá.